é o seguinte, estará inaugurado a partir dessa aula aí o nosso espaçozinho lá na internet, né? Que é o ECAD, olha só, hein? Estudos ou educação, como queiram, cristã à distância. E eu vou já pedir ao irmão, acha novamente essa matéria, porque você vai postar essa matéria lá, tá bem? Para todo mundo ter acesso. Ok? Beleza? Bom, prosseguindo, rapidinho, ligeirinho. O que é interessante é que a descendência de Jafé que mais andava longe, né? Os outros caras Também, né, irmão? Ele tinha mais filho também, né? O camarada caprichou mais. Né? não pode faltar esse negócio que Deus lá fez várias mulheres. Aí vai Sim. O nome das mulheres é mencionado ali, é só Bom, explica-se, né? O mundo é o mundo o quê? Antigo. E o mundo antigo, vocês já sabem, o mundo antigo, não é eu que estou dizendo não, tá? Mas o mundo antigo, vocês já sabem qual era o papel da mulher. Não adianta eu querer falar diferente, porque não era. Então, para ele não entrar em controvérsia, Ah. o nome das mulheres não era nem divulgado, para que uma não conhecesse a outra. que não tem mais filho que o outro lá. Ok, irmãos, vamos lá, voltando, que ainda tem bastante coisinha para ver. Olha aí, você está vendo agora mais ou menos a ocupação como seria hoje, né? Estão vendo ali, ó, Misraim. Quem que é Misraim mesmo? Quem é Misraim? Quem é Misraim? Descendente de Cão. Legal, mas que país é esse hoje? Egito, né? Egito. Ok. Bom, então nós já vimos aí que esses descendentes geraram isso. Em especial esse descendente chamado Nimrod, né? Ele começou a ser poderoso na terra, era valente, caçador, é assim que a Bíblia descreve ele, né? Não se tratando, segundo os estudiosos, de caça de animais, mas da conquista de poder sobre os homens. Ele começou na terra de Sinear, onde se encontrava Babel, de onde se tornou rei, e de certo promoveu a construção da torre. Então esse personagem, ele não é só um personagem bíblico, mas é também um personagem da história mundial. Se você procurar, vai encontrar sobre esse personagem aí, né? Vocês lembram também do fato bíblico narrado que foi a Torre de Babel. E conclusão disso tudo foi o quê? Confusão das línguas, porque até então se tinha um único, vamos dizer assim, idioma, né? Depois da ruína do projeto da Torre de Babel, ele afastou-se para a Síria, onde deu início a várias cidades. Então, olha aí, veja, ele sai aqui, da onde? Da Babilônia, funda a Babilônia, tá certo? E vai ao norte para o local da Assíria. Esse local hoje, que local que é aí, irmãos? Que local que é? Hoje. Que local que é isso daí hoje? Aonde? Aonde que é isso? Hoje isso daí é Iraque, né? Iraque, né? Certo? Muito bem. Prosseguindo, queridos. Já estamos quase no finalzinho da nossa aula. Só dando uma olhadinha aí, Babilônia. Você está vendo aí? Está vendo lá a Síria mais ao norte, uma cidade que tem uma importância tremenda, é a cidade de Nínive, né? Muito conhecida nos termos bíblicos, né? Mudando um pouquinho o foco, só vendo essa situação. Olha, Adão tinha um culto a Deus, sim ou não? Sim, se relacionava. Se relacionava, queridos. E eu fico pensando assim, que grau de relacionamento que era esse? Que grau de relacionamento? Sabe por quê? O homem não podia sentir uma dorzinha qualquer, porque Deus estava ali do lado do homem, né?
E olha, veja o quanto nós perdemos com aquilo que nós chamamos de pecado, né? O pecado destruiu toda essa questão. Mas outra coisa, não havia, no meu entendimento, naturalmente, essa comunicação era uma comunicação constante, diária e constante, né? E Deus se fazia presente aonde o homem estava, né? Bem, naturalmente, Adão, ele tinha uma maneira de culto, eu não sei especificar como ele fazia isso, mas que ele tinha uma maneira de culto a Deus, com certeza, em constante, em todos os dias, na presença de Deus. E na verdade o culto é isso, é você estar o quê? Esquecer os seus problemas e estar na presença de Deus, com os seus problemas e tratando dos seus problemas ali. Isso é culto, né? O culto formal que nós conhecemos é esse da igreja, mas na verdade um culto a Deus pode ser feito lá na sua casa, no trancar da porta do seu quarto, de joelhos e pedindo a Deus, olha, vê a minha situação, entenda a minha situação, ou abençoe fulano ou cicrano. Isso é culto, queridos, tá? E eu creio sim que Adão praticava o culto a Deus, né? Mas algo começou a acontecer, algo começou a mudar. Como mudou? Mudou através do culto que se introduziu, ou seja, através da idolatria. Não, o contrário, né? Muita gente acha que a idolatria surgiu primeiro. Não, a idolatria nada mais é do que uma forma corrupta do culto que realmente se praticava a Deus, né? O culto que se tinha a Deus. Idolatria é aquilo que nós conhecemos já como a corrupção, né? Do gênero culto aí, né? E aí então nós vamos ver que, como é que se dava isso daí? Olha, como nós até conhecemos, porque o que nós conhecemos de idolatria não caiu de paraquedas, queridos, está lá no começo. E aí nós vemos aquele camarada ali, Deus Anu, Deus dos céus. É assim que o povo, principalmente o povo cananeu, ele começou a cultuar outros deuses. E se tem uma coisa que Deus não permite, é que você o quê? Cultue outros deuses. É por isso que nós vamos ver que Deus, ele vai trabalhar um povo santo, né? Para que aquele culto voltasse a se estabelecer novamente no padrão como era para ser, né? Um Deus único. Muito bem, então ali vai surgir deusa Bel, né? A deusa dos infernos, e só pela cara dela deve ser mesmo, queridos, né? Isso daí é um retrato daquilo que se tem como a deusa mesmo, né? Aqui nós temos uma outra deusa muito conhecida, né? Astarte ou Asterate, que a Bíblia fala muito com relação a isso, né? E você vai notar que são estatuetas, né? Estatuetas que representavam um Deus. E nós vivemos, queridos, nós vivemos numa nação que ainda não conseguiu livrar-se desse estigma, né? Que é a idolatria. E isso ofende a Deus, né? E aqui, quando eu falei logo no começo que nós temos o quê? Algumas funções em relação à nossa o quê? A nossa descendência, pode crer, uma delas é esta, né? É de você levar ao seu semelhante a cultuar a Deus da forma correta, como Ele espera, né? Não através disso que nós vemos, principalmente na nossa nação, né? Que é uma corrupção. Muito bem, prosseguindo já no finalzinho, esgotando-se o tempo, nos últimos minutos, vamos dizer assim, nós vamos ver ainda as cidades do mundo antigo, dando destaque aí para Babilônia, os jardins suspensos, é assim que ela ficou conhecida, né? É um tipo de arquitetura formidável, né? As mais antigas cidades surgidas após o dilúvio estão mencionadas lá em Gênesis 10, 8, 12. Queridos, detalhe, eu li a Gênesis capítulo 10, sabe assim, cheio de coisa, nunca liguei. Queridos, quanta preciosidade tem em Gênesis capítulo 10. Eu já recomendei outro dia aqui, vou recomendar novamente. Leia Gênesis capítulo 10, amém? Vai falar aí desse personagem, vai falar que esse personagem, inclusive,
é um bisneto, né? Um bisneto de Cão e filho de Cuxi, né? O tempinho já não nos permite, mas encerrando, você está vendo aí hoje o Iraque e podemos pensar ali Babel, Babilônia, bem próximo de Bagdá. Estudos apontam que a Babilônia está a 82 quilômetros da onde é a atual Bagdá, né? E você pode ler sobre Babel em Gênesis 10:10. Ok? Aí, falando ainda de uma outra cidade importante, que essa nós conhecemos já bem, já falamos anteriormente, mas é Ur dos Caldeus. Por que ela se tornou importante no cenário bíblico? Porque foi de lá que Abraão partiu, né? E Abraão partiu de uma cidade estruturada. Olha, só para você ter uma ideia, ali embaixo é algo que seria aí como Ur, né? Era uma civilização fortíssima, poderosa, né? E como tal, foi realmente um desafio para Abraão sair daquele conforto todo, sabe? Do meio lá da parentada toda, né? Bem, como eu falei, esse personagem, ele fundou algumas cidades. Vamos lá junto comigo, quais cidades? Babilônia e uma outra cidade bíblica chamada Nínive, né? Ok. Uma das cidades edificadas por Nimrod após a confusão foi então a cidade de Nínive. Ok. Agora, uma das cidades que é interessantíssimo porque é a única cidade, vamos dizer assim, cidade viva, como falam, né? Damasco, né? Damasco é a mais antiga cidade viva do mundo, localizada ao sul da Síria. Síria que você acompanha pela TV, com problemas, né? Localizada ao sul da Síria, importante centro comercial do mundo antigo, frequentemente citada na Bíblia. Em Gênesis 14 você pode encontrar mais alguma coisa sobre isso. E ali também foi o palco do quê? Da conversão de Saulo, para nós, Paulo. Você vê aqui do lado direito a ocupação hoje, a Síria e Damasco, né? Ainda capital. Ok, Damasco. E aí acabou, mas antes de acabar eu queria só dizer, pode fazer o Queridos, olha aí, nós temos aí agora uma facilidade. A irmã aqui, há algum tempo eu recebi um e-mail da irmã, não foi? Ela participou de uma aula e tal, e a gente estava vendo como é que a gente ia disponibilizar o material, né? E a partir de hoje, né, todas as aulas aí, com exceção de uma do professor Maia, né, e acho também com exceção de uma minha, já estão na internet, irmãos. Beleza, né? Prontinho para você ir lá, pegar a aula, né, e rever novamente, tá certo? Essa aula você vai ter o conteúdo dela, que é exatamente esse que você viu aí, daqui a pouquinho eu até vou navegar ali, só para você entender, né? Mas vai ter também daqui a uns dias, assim que a gente começar a produzir os vídeos, né? Então você vai ficar com a aula e vai ficar com o conteúdo também. Irmãos, vou pedir uma coisa, não é fácil fazer esse ministério não, então peça muito a Deus que nos ajude a manter esse ministério, porque eu creio que vai ser uma bênção para a sua vida, para pessoas que estão fora da igreja, porque vocês sabem, internet é o mundo todo hoje, né? Então vamos usar essa ferramenta.